Olha, nós estamos aqui pela primeira vez neste novo canal denominado Cristão Polêmico. Estamos aqui para dar início a este trabalho, abordando temas variados, os mais intrigantes e críticos que surgem no meio cristão. Pessoas que aceitam, outras que não aceitam determinadas questões que surgem no nosso meio cristão, condizentes ao Evangelho, à Palavra de Deus, aos usos, costumes, a doutrinas, coisas concernentes a tradições e tantas coisas, jargões e tantas outras coisas que dizem respeito a esse sentido. Por isso foi criado o canal Cristão Polêmico. Meu nome é Josimar Chicuta e aqui estamos para dar início. Quero começar neste primeiro vídeo do canal falando a respeito da maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus, todos nós sabemos que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, prometido desde o livro do Gênesis. Naquele episódio do pecado de Adão e Eva, houve ali uma promessa do resgate da criatura para com o Criador, e assim Deus ali prometeu a sua graça, que é Cristo Jesus, o Salvador, nascido de mulher, que se manifestou, esteve entre nós, que viveu a sua vida terrena, cumpriu o seu ministério e depois cumpriu também o seu propósito. Passou pela cruz do Calvário, entregando a sua vida para morrer por nós. Não que alguém tenha tirado a vida do Cristo, mas ele mesmo, por si só, entregou a sua vida nas mãos dos pecadores e se entregou por nós. Inclusive o apóstolo diz: mas a graça de Deus se há manifestado. Quando a Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado, com esta letrinha, com esta vogal O no final da palavra manifestado, ela está apresentando aí o gênero masculino. É a graça de Deus através de um homem que foi Cristo Jesus, o Salvador. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Então, a graça de Deus, o que é a graça de Deus? Até, inclusive, nós temos entre os hinos mais conhecidos no universo cristão, entre os que conhecem a Deus, entre a música cristã, nós temos uma canção muito conhecida mundialmente. Seguida pelo Castelo Forte, nós temos a Amazing Grace, que é a maravilhosa graça de Deus. E eu quero dizer, a maravilhosa graça de Deus não é a igreja, a denominação Igreja Batista. A maravilhosa graça de Deus não é Deus é amor. A maravilhosa graça de Deus não é nenhuma das denominações neopentecostais. A maravilhosa graça de Deus não se chama Assembleia de Deus e muito menos Congregação Cristã no Brasil. A maravilhosa graça de Deus não é nenhuma destas coisas. A maravilhosa graça de Deus é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá? Então, não adianta eu vir aqui e dizer que a Assembleia de Deus é a graça. Ou eu chegar aqui e dizer que a CCB é a graça, chamados na graça do Senhor. Não, Senhor. A graça de Deus é Cristo Jesus. Tá? Existem uns engraçadinhos aí na internet, no TikTok, no Instagram, pregando que a graça de Deus é fulano de tal. É tal igreja, é determinada igreja. Não, Senhor. A graça de Deus é Cristo Jesus, que se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a rejeitar todas as concupiscências da carne e as imundícies desse presente século. Esta é a graça de Deus, é Cristo Jesus. Então, neste canal Cristão Polêmico, nós abordaremos assuntos desse tipo aqui,
em defesa do Evangelho. E eu começo dizendo: a maravilhosa graça de Deus não é a minha vontade, não é a minha pretensão e nem o meu partido político religioso. A maravilhosa graça de Deus não é outra coisa a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esta palavra, este primeiro vídeo. Compartilhe este vídeo, comente. Se você quiser, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos que postaremos por aqui. E sigo aconselhando, não se iluda. A graça de Deus não é uma placa de denominação religiosa da atualidade. A graça de Deus é Cristo. Ninguém com as suas pretensões políticas deva querer dizer que a graça é sua própria denominação, sua própria igreja. Como se a graça de Deus fosse uma coisa peculiar, particular e exclusiva de tal denominação. Não, senhores, não se iluda com essa mentira dos falsos obreiros de que Paulo disse, mentirosos, pretensiosos, gananciosos, que querem tirar proveito do Evangelho, dizendo: maravilhosa, não, senhor, a maravilhosa graça de Deus é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Fique com Deus e até uma próxima.